de Deus, meus caríssimos irmãos em Cristo Jesus, e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Shalom. Aqui eu gostaria de dar um conselho, irmãos. Eu sei que muitos não vão, talvez, aceitar, ou talvez até vão me criticar. Primeiro ponto do que eu vou falar aqui é o seguinte. Nós temos que servir a Deus com liberdade de espírito. A salvação, ela é individual. Eu não vou salvar minha esposa, nem ela vai me salvar. Logicamente que eu tenho que estar unido com ela, e vice-versa. Mas o que está ocorrendo? Isso eu quero dizer principalmente aos irmãos da congregação cristã no Brasil, em específico. E outras denominações também. Quero deixar claro, irmãos, que isso aqui, muita gente pensa ou interpreta que isso eu estou falando mal da denominação, porque não serve só para a CCB, mas para outras também. Hoje nós estamos vendo um afastamento de um número muito grande de irmãos e irmãs que estão se afastando da congregação cristã no Brasil por diversos motivos, a quais eu não quero citar, porque não é a inclinação desse vídeo ou a explanação que eu vou passar nesse vídeo. Deixando claro que eu não estou aqui defendendo nenhuma instituição e nem tampouco defendendo ninguém. Estou colocando aqui um parecer para que não haja prejuízos em famílias. Certo, irmãos? Porque quando uma pessoa, uma mulher, por exemplo, ela é casada, ela está na congregação com o seu esposo e de repente ela sente no seu coração, de acordo com o seu conhecimento bíblico, ou de acordo com aquilo que ela está aprendendo, de sair da congregação e ir para uma outra igreja. Isso não dá o direito da denominação chamar a pessoa que saiu de apóstata. Porque vocês sabem muito bem que apóstata é aquele que abandona a sua fé em Cristo Jesus. Se a pessoa está indo para uma denominação que ela crê em Cristo Jesus, embora com uma outra liturgia, ela não está apostatando da fé, mesmo porque uma instituição ela não é exclusivista. Ou melhor, ela não pode ser exclusivista, não é? Mas existem igrejas que são. E isso pode atingir a parte conjugal. Casos que têm ocorrido é que irmãs que saem, não que abandonam o seu esposo, mas que começam a ir em outra denominação, porque se sentem melhor quando casaram, estavam juntos naquela congregação, naquela denominação, mas de repente ela é despertada por algum sentimento bíblico, enfim. Isso não quer dizer que ela está desunida do seu esposo. Afinal, diz a palavra que ambos serão uma só carne. Todavia, ela está crendo em Deus do mesmo jeito, em Jesus Cristo, porém, ela tem liberdade de escolher ir aonde ela quer, aonde ela se sente bem. Eu acredito que não podemos privar a pessoa da mulher, ou de seja lá quem for, e colocar ela num cabresto, que isso é totalmente errado, isso aí é uma coisa até um crime, vamos dizer assim, achar que uma mulher tem que ser escravizada. Isso daí está errado. Ela tem o direito, sim, de ir na igreja que ela quiser, independente do seu marido ir em outra. Logicamente que isso não pode afetar o seu relacionamento dentro do seu lar. O relacionamento dentro do lar consiste naquilo que eu acabei de falar, serão dois uma só carne. Agora, denominações hoje têm causado problemas, porque não estão ensinando, não estão doutrinando que não se deve se separar ou pedir divórcio por causa destas coisas. Então que essas denominações ensinem a importância da unidade familiar e do amor cristão. As igrejas, sim, devem orientar aos seus frequentadores a priorizar a paz e a unidade, especialmente no contexto familiar.
Isso não quer dizer que a pessoa, só porque vai em outra igreja, ela tem que abandonar a família. De forma alguma. Efésios 4:3 fala sobre procurar e guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E isso aplica tanto às igrejas quanto às famílias. Não é porque eu tenho que estar na unidade do Espírito que eu precise estar dentro da igreja que eu não sinto vontade de estar. Afinal, o Espírito é um só. Se nós acreditamos que somos irmãos em Cristo Jesus e que aquela outra denominação prega o mesmo Jesus que nós pregamos, a não ser que você acha superioridade na sua igreja. Mesmo assim, não é correto uma denominação causar essa ruptura. Isso não é correto. Isso é antibíblico. E acontece que muitas das vezes evita, isso do lado do esposo também, às vezes é a mulher. E aí o que acontece? Há discursos de superioridade denominacional. Quando as denominações ensinam que são as únicas que detêm a verdade, criam barreiras e divisões desnecessárias entre os cristãos. Isso é grave. Criam barreiras desnecessárias entre as famílias. Quer dizer que se você tem um filho que gosta de ir na Assembleia de Deus, você vai jogar ele fora porque ele está na Assembleia de Deus? Vai deixar de ser seu filho? Ou que ele está na congregação e de repente ele sente vontade de ir para uma igreja batista? Você vai mandar embora da sua casa? Ou seu esposo está vive com você, trata você com carinho, com amor, com respeito. De repente ele começa a ler a Escritura e ele sente vontade de fazer um trabalho, um ministério voluntário. Você vai separar dele por causa disso? Afinal, que ensinamento você está recebendo da sua denominação? Isso daí, irmãos, é uma divisão. Então a denominação está causando uma divisão. Ah, não, ele que está causando porque ele estava aqui e agora foi para lá. Não, peraí. Se ele sentiu vontade, desejo, isso é uma particularidade dele. Quando você casou com ele, você não casou com a igreja. Você casou com um esposo. E quando ele casou com você, ele casou com você e não com uma igreja. Se você está pensando assim, a sua mente está totalmente fora do contexto espiritual. Ninguém pode separar por causa dessas coisas, irmãos. Há casos que irmãos querem deixar a mulher porque ela não quer acompanhar ele numa denominação. Ora, ela quer ficar lá, deixa ela lá. Se ela não está te impedindo você de ir na outra, você pode levar ela lá, você pode até um dia quiser ficar lá, você não se sente bem, se sente de bem na outra, no outro dia você vai na outra, pronto. Ou você vai na outra, ou se você mesmo está fazendo culto na sua casa, o que há de mal nisso? A denominação proíbe. A denominação proíbe, mas ele já não quer mais fazer parte dessa denominação. Ele não quer mais ser dessa denominação, ele quer trabalhar voluntariamente. Agora você vai deixar o seu esposo por causa de uma placa denominacional. Eu pergunto, isso está correto? É claro que a palavra de Deus está se cumprindo. Porque se levantará dentro da sua própria casa uns contra os outros por causa do evangelho. Porque se a pessoa sente um chamado ministerial, certo, irmãos? Em vez de criar conflito, as igrejas podem apoiar até, dizer, não, se ele está sentindo, irmã, deixa, fique em paz, você quer ficar aqui, fica, ele não está te impedindo, mas vivam a sua vida em paz, não vão se separar por causa disso. Ele não está indo para um lugar que prega um outro Deus, ele não está crendo em outra coisa, ele está crendo em Jesus Cristo, deixa ele. Se for para ele ficar aqui, ele vai ficar. Eu vejo desta forma, irmãos. E vocês, como é que vocês veem? Vocês acham que tem que separar? É o que está acontecendo, irmãos. E vocês logo vão receber reclamações. Ou que já está predito, porque tem pessoas que não aceitam mais o que está acontecendo dentro da congregação. E outros não aceitam mais ficar aí. E aí começa a haver divisões, contendas dentro da casa, discussões por causa de ideias, de pensamentos religiosos. Então isso cria conflitos. Mas se a igreja tiver um ensinamento assim, que possa reduzir esse tipo de agressividade, desse conflito,
não seria uma igreja cristã? Claro que seria. Por exemplo, uma pessoa... olha, eu vou ser bem sincero para vocês, nem no catolicismo romano eu não vi isso ainda. Mas dentro de igrejas evangélicas está acontecendo isso. A pessoa, vamos supor, é da Batista. O esposo é da Batista, a mulher é da Batista. Ela sente vontade de ir para a congregação. Uma comparação. Estou invertendo agora. Aí o esposo vai brigar com ela, vai separar dela porque ela sente de lá. Tá certo isso? Eu pergunto, irmãos. Ah, mas ela tem que respeitar o marido. Sim. Quer dizer que ela é escrava. Ela não está desrespeitando o marido. Apenas ela está dando a seu passo espiritual, na sua vida espiritual, que não tem nada a ver com a carne. Pai não salva filho, filho não salva pai, marido não salva esposa, esposa não salva esposa. Ponto. Ela está no caminho querendo servir a Deus. Ela não está em outro caminho, ela não está no mundo, não está no pecado. Agora, se ela vai para o pecado, para balada, para essas coisas todas, se ele vai para isso, aí você vai ficar preocupada, porque você vai ver que ele está indo para um mundão. Você gostaria que seu esposo fosse para o mundão ou gostaria que ele ficasse dentro de algum lugar servindo a Deus, mesmo de outra forma? Analise você mesmo. E os que estão aqui no meu canal, vocês estão vendo que eu não estou atacando ninguém. Estou falando coisas que ocorrem e que já estão acontecendo em alguns lugares, não é em um lugar só. Porque eu tenho recebido telefonemas que quando alguém vai escutar um culto de uma outra denominação, porque se sente bem, o esposo já começa a brigar dentro de casa. Que fruto é esse? Que semente é essa que foi semeada? Ela não está assistindo culto que fala de outro Deus, ou que adora alguma coisa que não seja aquilo que o cristianismo adora. Ela está adorando aquilo que ela crê que é para ela, bem para a alma dela. Você não tem nada a ver com isso. Sucessivamente a mulher. Viva sua vida conjugal com o seu esposo. Trate os seus filhos com amor. Sejam unidos, sejam uma só carne. Agora, quanto à salvação e fé, fica na paz. Não é porque ele está numa denominação ou que ele está fazendo um trabalho espiritual que você vai separar dele. Você está sendo totalmente equivocada. Ora, como que pode uma coisa dessas? Então a denominação tem sim que lançar um ensinamento. Se ela realmente tem zelo pelas almas, como ela diz que tem, e mesmo que ela não tivesse, isso daí, irmão, é algo que não é bíblico, certo? Imagina a Esther. A Esther era judia. Ela casou com o rei Assuero. Ele não tinha a mesma fé, as mesmas crenças, mas isso não impediu ela de louvar a Deus, de servir o Deus que ela servia. Aí você vai dizer, mas é jugo desigual. Pior para ela, então, porque ela já era judia e ela teve que casar com o rei Assuero. Mas Deus não considerou isso um pecado, muito pelo contrário, isso foi um livramento para o povo. Agora, se a pessoa casou com alguém da sua denominação, que é evangélica, certo? Vivem bem, mas de repente a pessoa resolve mudar de denominação. O que isso tem a ver com relacionamento? Às vezes é um bom esposo, trabalha, trata os filhos, não deixa faltar nada em casa, nunca dá mau testemunho. E aí, só porque ele resolve ir numa igreja evangélica, ou ele resolve, sente da parte de Deus, de fazer um trabalho assim de uma igreja doméstica, ou de uma igreja que ele venha a ser, vamos dizer assim, um instrumento na mão de Deus, sem estar debaixo de um sistema. Você acha que a esposa tem direito de falar, então eu vou me separar só por causa disso? Isso, diante de Deus, está certo? É uma pergunta que eu faço. Prove para mim nas Escrituras. Se for levar bem sério mesmo dentro da Escritura, a esposa é submissa ao marido. Porém, nós estamos vivendo numa época que nós temos que lembrar que as esposas também têm as suas liberdades, as suas escolhas, tratar com carinho, com amor. Isso faz parte de um esposo. Mas não é só parte do esposo, é parte da esposa também. Relembrar o que ele fez, relembrar a luta que ele teve para construir a vida que ele tem, para criar os filhos que ele tem.
Isso é dos dois lados, não existe partido aí, é imparcialmente. Então nós temos que enfatizar, irmãos, o Evangelho. Embora a liturgia pode ser importante em uma denominação, e na outra a liturgia talvez não seja a mesma, ou até mesmo a liturgia que a pessoa vai... Irmão, até mesmo a liturgia é igual, mas a pessoa cisma que só ali tem a salvação. Então isso não é Deus, irmãos. Porque só em Cristo há a salvação. Afinal, o objetivo final da nossa vida espiritual é Cristo, não é a igreja. Quer dizer que se amanhã fechar todas as igrejas, então teu esposo pode, ou tua esposa pode, porque não tem igreja. Ora, irmão, pelo amor de Deus, você crê em quem, afinal? Você crê em quem? Em Jesus Cristo, irmão? Ou você crê na placa denominacional? Quando você casou com a placa da sua igreja ou casou com seu esposo? Ou você está buscando motivos? Ou você quer ser autossuficiente para mandar totalmente no seu lar sem estar em comum acordo com aquele que vive com você? Você tem a sorte de nascer numa época em que há uma liberdade para as pessoas. Se você fosse... Muitos defendem lá na Palestina, muitos defendem lá da Cisjordânia. Se você fosse morar lá, não teria nada disso não. Você podia ser cristã, chegava lá, você ia ter que ser muçulmana na marra. Ou você querendo ou não. Porque lá é assim que funciona. Agora, eles são assim. E muitos defendem essas pessoas. Eu não tenho nada contra eles, não sou racista, amo muitos deles, tenho amigo entre eles. Não são todos desse jeito, mas eu fui na casa de uma irmã que ela não podia nem olhar para o nosso rosto. Porque o esposo falou, faz isso, faz aquilo. É que nem uma escrava. E na hora de fazer tudo, ela ficava com a cabeça baixinha assim, ó. Não podia olhar. Depois que terminou, ele falava, pode sair. É assim que funciona. É a religião deles. O que eu tenho a ver com isso? Não estou falando mal do povo, estou falando do costume, da religião. Imagine se nós fôssemos assim. Você tem liberdade, seu esposo te leva lá na sua igreja. Ora, irmãos, aconteceu comigo. Eu parei, na verdade, de ir na congregação quando estava em Portugal. Lá no Brasil ainda ia de vez em quando. Mas eu comecei a atender uma sala para ICP, começou a encher, a minha esposa não ia na sala comigo. Eu levava ela até a congregação, deixava ela lá e voltava a atender o culto. Ela nunca achou ruim, porque eu não permiti isso. Eu sou o varão da casa. Eu disse, olha, você pode ficar lá, eu te levo lá, te busco, não tem problema nenhum, mas eu vou atender a obra que Deus colocou na minha mão. Ponto. Ela aceitou. Afinal, ela é minha esposa. Agora, se ela falasse para mim, não vou querer você porque você está lá. Problema dela. E isso não ia ficar bem. Diante de Deus, não. Diante de Deus, não. E eu tenho certeza que até diante da doutrina da instituição que ela estava, também ela ia ficar numa situação complicada. Por quê? Isso estou fazendo uma comparação. Por quê? Porque nós, irmãos, somos livres perante a lei. Se isso for diante de uma justiça, isso o juiz vai ficar assustado. Ele vai pensar, que igreja é essa? Que denominação é essa? Isso aí é uma igreja que eu não conheço. Não adianta você mostrar uma aparência e na realidade é outra coisa. Não adianta você falar, não, aqui nós consideramos todos irmãos e na realidade não é considerado todos irmãos. Aqui nós perdoamos, aqui nós amamos, mas lá por trás da cortina você não perdoa coisa nenhuma. Não vem com história, não, a gente conhece. Aquela reunião bonita, que está tudo de paz, estamos tudo em paz, o irmão ficou em paz, e às vezes o irmão está chorando na casa dele. Você diz que está em paz. E o seu coração não se sente acusado? Os irmãos analisem isso. Irmãos, analisem isso. Se fosse eu, estou falando de mim, faria uma circular dizendo, os irmãos que têm esposos ou esposas que não estão mais congregando na congregação, mas estão indo em outras denominações, não é por esse motivo que se devem separar. Afinal, quem faz a obra é Deus. Ponto. O errado... Eu pergunto para os irmãos do ministério, é errado o que eu estou falando?
Ninguém está forçando ninguém a sair. Eu começo a ler a Bíblia, poxa, mas eu não estou de acordo a isso, não estou de acordo. Agora eu vou ficar ali num lugar que eu não estou me sentindo bem. Que eu não estou. Pensa bem. Eu não quero mal de ninguém, eu não quero mal do ancião, não quero mal do cooperador. Tem gente boa lá dentro, tudo bem, mas eu não estou sentindo alegria. Agora, eu não vou para outros caminhos. Qual caminhos? Caminhos de idolatria, caminhos de feitiçaria, essas coisas não. Eu procuro uma igreja que seja aquela igreja que eu gosto. Por exemplo, ali não tem aquela barulheira toda, não tem, mas ali se prega Jesus Cristo sempre. Eu gosto de estudar a Bíblia, eu gosto. Pronto, que eu estou servindo outro Deus? Eu pergunto para vocês. Analisem, não só aqui que é predileta. É mentira, isso é mentira, irmãos. Se você falar isso, você está cometendo um erro grave. Porque existem muitas e muitas denominações iguais e maiores que a sua. Você sabe muito bem disso. Para quem já viajou para fora, sabe. Eu já vi. Vai na Itália que você vai ver muitas. Então, meus irmãos, isso aqui até para os irmãos de ministério ouvir. Eu gostaria que chegasse até os irmãos. Eu queria que os irmãos entendessem que isso é para o bem. Porque senão daqui a pouco vocês vão ser criticados, porque vai ter pessoas que vão se separar dos esposos ou das esposas por motivos da igreja. E isso não vai fugir da profecia. Mas seria bom, não vai fugir, porque Jesus Cristo falou que serão dois num lar. Um será contra o outro por causa da palavra de Deus. E vocês, então, ao invés de ajustar com a paz, com a unidade, não fazem nada? Pensem a esse respeito. Isso aqui não é uma acusação. Isso aqui é um pensamento que eu estou passando. Se o irmão não está sentindo de estar ali e quer trabalhar fora de uma outra maneira, não se é motivo de se separar. Afinal, a pessoa casou não foi com a igreja, foi com um servo de Deus. Ele não deixou de ser servo de Deus. Ela não deixou de ser serva de Deus. Apenas ela teve uma outra visão e ela está servindo a Deus da mesma forma, independente de estar debaixo do sistema da tua instituição ou não. Isso não é motivo de separação. Os irmãos entendam que eu não estou falando mal, mas estou deixando aqui algo que é para se pensar. Deus seja glorificado. Amém, amém. Pode deixar o seu comentário. Com respeito, por favor, com respeito.